Sejam todos bem-vindos. Temos pessoas novas hoje ou já vieram antes? Primeira vez. Sejam bem-vindos. Espero que vocês gostem. Comecem a participar aqui do nosso grupo semanalmente e das atividades que a gente realiza também. Nós vamos dar uns recados aí, que temos atividades extracurriculares também. Bom, primeiramente então agradecer a todos que puderam vir hoje para essa palestra. E iniciar então essa palestra com uma oração de agradecimento por termos essa oportunidade de deixarmos esse tempo, do nosso dia para uma reflexão, uma busca, do nosso autoconhecimento, uma busca de entender, os desígnios aí do nosso Pai. Tudo isso, toda essa graça que é o universo, que nos foi preparado e deixado para nós. Então, fazer esse agradecimento aí também para a espiritualidade que trabalha com a gente em casa, aqui, no trabalho, em todos os lugares, que acompanham a gente aí e colaboram com a nossa reforma, com a nossa evolução. Fazer a oração do Pai Nosso para prepararmos o nosso espírito para a palestra, que hoje vai ser necessário. Então vamos iniciar conforme Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, e assim seja. Boa noite. Bom, na palestra de hoje, como nós estamos começando o ano, eu gostei da ideia do Baba de sugerir os recomeços aí. A gente vai começar também falando de alguns princípios básicos da doutrina da filosofia espírita. O livro dos Espíritos, depois do Prolegômenos, acho que esse é o nome que se usa. O Kardec ele começa perguntando a respeito de Deus e logo em seguida ele passa a perguntar a respeito do Espírito. Como início, eu resolvi trazer hoje o tema o que é o Espírito. Que a base do Espiritismo é entender o que é o Espírito. Então eu achei interessante esse tema para a gente começar o ano do Livro dos Espíritos, mas não só para quem está iniciando agora na doutrina espírita ou iniciando agora no estudo mais aprofundado da doutrina espírita, mas na verdade para todos nós que por vezes nós esquecemos de alguns fundamentos nas atribulações do dia a dia. A gente acaba vivendo uma vida no plano físico e esquece das nossas essências. Então é importante a gente relembrar o que é o Espírito, o que nós somos, para que a gente possa levar isso em consideração no nosso dia a dia, na nossa vida normal também. Então, para começar esse capítulo, ou essa palestra, a gente vai ver algumas perguntas que Kardec fez no Livro dos Espíritos, onde os Espíritos nos ensinaram o seguinte. Kardec começa na pergunta 23 da seguinte forma: o que é o Espírito? Porque ao longo das outras perguntas tocou-se no assunto de que existia alguns princípios da natureza e um deles era o princípio espiritual. Ele falou então o que é o Espírito? O Kardec não perguntou por que é o Espírito porque ele nunca tinha ouvido falar do Espírito. Na verdade, o Espírito já era algo conhecido, ou pelo menos esse nome, Espírito, com algumas definições aí em diferentes culturas, diferentes religiões, já existia um certo entendimento. Então ele perguntou de maneira aberta para que os Espíritos ensinassem o que é o Espírito. E os Espíritos disseram o seguinte: o Espírito é o princípio inteligente do universo. Quando a gente vê a palavra princípio, dá a ideia de alguma coisa inicial, alguma coisa fundamental, alguma coisa que veio antes,
que deu base para o que vai vir depois. Então o princípio inteligente, ele é esse fundamento da inteligência que existe no universo. Isso que os espíritos falaram. Então eles não deram uma resposta muito objetiva, eles deram uma resposta bastante subjetiva do que é o espírito. Eles não falaram o espírito é aquilo limitado em certo volume, em certo espaço físico de tempo, não. Eles falaram um princípio inteligente. E o Kardec continua na pergunta seguinte: os elementos gerais do universo, qual é a natureza íntima do espírito? E os espíritos respondem: não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Isso é uma constância em várias perguntas que vêm a seguir, porque a nossa linguagem ainda é muito limitada, principalmente a percepção que nós temos do nosso plano, onde a gente tenta usar o que nós sabemos do nosso plano físico para explicar o que nós não sabemos. Então eles falam dessa forma: para vós, o espírito não é nada, visto não ser uma coisa palpável, mas para nós é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. E o Kardec então segue nas suas perguntas para tentar entender, e vai lá e diz: o espírito é sinônimo de inteligência? Aí os espíritos respondem: a inteligência é um atributo essencial do espírito, mas ambos se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Então o que eles estão falando assim, para vocês, o que vocês conseguem entender é que o espírito é a inteligência, embora ele seja um pouco mais além do que isso, mas que vocês ainda não conseguem entender. E o Kardec então continua: o espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade da matéria? Como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar. E aí os espíritos respondem: ambos são distintos, mas a união do espírito e da matéria é necessário para dar inteligência à matéria. Então aí a gente já começa a perceber que existe uma ligação intrínseca entre o espírito e a matéria. Isso é uma coisa do universo. E aí Kardec então continua: essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades designadas por esse nome. Essa foi a pergunta e o Kardec já colocou uma própria explicação sobre o que ele estava perguntando. E os espíritos respondem: é necessária para vós, porque não estáis organizados para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não foram feitos para isso. Olha como é complexo o conceito de espírito, né? Para a gente, o espírito só faz sentido se ele estiver associado à matéria. Mas para os espíritos, o espírito vai além da matéria. Vamos continuar. E aí o Kardec vai lá e pergunta: poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Ou seja, então peraí, então existe um espírito que não tem matéria? E os espíritos confirmam: pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. Olha que está ficando cada vez mais complexo. Quer dizer, só o fato de você pensar no espírito, você criou um espírito e ele não tem a matéria ainda. Então o pensamento é o que talvez para a gente mais se aproxime do que é o espírito, né? Quando você pensa, você cria alguma realidade, alguma coisa. Você pode repetir essa resposta dos espíritos? A pergunta e a resposta. Pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. Ou seja, se você consegue conceber o espírito, você pensar, então existe um espírito. Conceber, e você não precisou... no sentido de criar? Não, conceber, de entender, de interpretar. Mas continua. Aí Kardec vai além. Haveria assim dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Aí sim os espíritos dão uma resposta um pouco mais completa. Sim, e acima de tudo Deus.
o Criador, o Pai de todas as coisas. Esses três elementos constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela, embora, sob certo ponto de vista, se possa classificar o fluido universal como elemento material. Ele ainda se distingue desse por propriedades especiais. Se fosse matéria, não haveria razão para que o espírito também não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido como a matéria é matéria. É suscetível pelas suas inúmeras combinações, como esta, e sobre a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas que não conheceis, senão uma ínfima parte. Esse fluido universal ou primitivo, ou ainda elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão. Olha essa resposta. A matéria sem a existência do princípio inteligente, que é o que nós estamos chamando aqui de espírito, ela não se agrupa, ela não se combina, ela não forma o que nós conhecemos como matéria. Ela estaria ainda em estado primitivo, que é o fluido cósmico. E jamais adquiriria as propriedades de que a gravidade lhe dá. A gravidade só dá propriedade quando se tem massa. Então, ele está falando, sem o espírito agir sobre o fluido cósmico não se combinaria e formaria matéria. É daí que a gente tira que é preciso o espírito para formar qualquer coisa, inclusive uma mesa. Sem o espírito não há combinação de matéria para formar qualquer coisa que nós conhecemos como matéria. O átomo, a molécula, o material, qualquer um deles. Esse princípio inteligente, então, ele é que possibilita a formação da matéria. Por essas informações e tudo que nós sabemos hoje, que ainda é muito pouco perante o que temos para saber, nós podemos perceber que existe algo que se organiza, algo que organiza a vida. E isso está além, ou melhor dizendo, antecede a matéria. Ou seja, antes de existir matéria, existia o fluido cósmico universal e existia o espírito. A própria matéria, como a conhecemos hoje, só existe pelo fato desse princípio inteligente existir. Quando dizemos que uma mesa ou uma cadeira não possui um princípio inteligente, estamos rejeitando essa informação que recebemos dos espíritos. Então, quando a gente pergunta assim, peraí, mas tem espírito nessa cadeira, nessa mesa? Tem espírito. É fácil de entender isso? Não. Mas se não tiver espírito, não tem a matéria, certo? Nós acabamos de ver os próprios espíritos explicando. Mas vamos chegar lá. Não, só eu que dizer o seguinte, eu acho que talvez a frase não seja tem espírito na mesa ou na cadeira. Mas você precisa, do que ele falou aqui, você precisa de espíritos para agregar a matéria. Né? Depende. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Já passamos. Não. Fica difícil, até impossível de entender isso, se acharmos que o espírito é uma entidade, seja ela humanizada ou não, né? Como se fosse um fantasma, o espírito como sendo um fantasma. Ele é, na verdade, algo muito mais fundamental e intangível que permite que a matéria se organize desde o seu estado etérico, que não tem massa ainda, até um estado onde já apresenta massa e então apresenta os estados que nós conhecemos. Esta é a base principal do estudo do Espiritismo, entender esse princípio e como ele se processa. Legal? Para podermos compreender o espírito, precisamos separar os conceitos de consciência e espírito. O espírito antecede a consciência. Faz sentido? Se o princípio inteligente é o espírito, ele antecede a consciência. Vamos ver por quê. Ele veio antes e permitiu que a consciência se desenvolvesse.
Além de existir a vida como conhecemos, o Espírito já atuava na criação da matéria, formando as primeiras subpartículas atômicas, que posteriormente formariam as nebulosas e, por fim, todo o universo. Hoje nós já sabemos que a formação do universo se procedeu dessa forma, né? Uma teoria mais aceita do Big Bang. Após o Big Bang, não existia massa, existia uma quantidade de energia ainda não combinada, que foi se agrupando, e agora sabemos que é através da atuação do princípio inteligente, foi se agrupando e formando as nebulosas, que na verdade nada mais são que nuvens de gases de hidrogênio, hélio, e depois foi se agrupando em moléculas cada vez mais pesadas, até formar o que nós temos hoje como as galáxias, estrelas, e os planetas, e etc. Todos os corpos celestes. Se observarmos apenas o que sabemos sobre a formação do universo, já podemos verificar que tudo caminhou de algo menos complexo, desde as nuvens de hidrogênio, para algo mais complexo, estrelas, planetas, etc. Cada forma de vida, desde os seres unicelulares incompletos, os vírus, as bactérias, os fungos, que foram as primeiras formas de vida que nós concebemos como vida, passando por todos os reinos, mineral, vegetal, animal inferior, animal superior, até o ser humano, nota-se estruturas cada vez mais complexas, corpos com cérebros cada vez mais potentes, porque o cérebro não é uma especificidade do ser humano, certo? O cérebro já existe desde os animais primitivos. E órgãos cada vez mais aperfeiçoados, ou seja, a matéria está se aperfeiçoando graças à evolução do princípio inteligente, que está proporcionando com que a matéria tenha condições de se organizar de maneira cada vez mais complexa. A criação é incessante e gradativa, daí se dizer que estamos em um processo evolutivo. Apesar de guerras que nós temos, né? De erros que nós cometemos, nós estamos evoluindo. Por esse conceito da própria matéria está evoluindo. A consciência é um estágio, também gradativo e evolutivo, onde essas formas de vida juntando, e aqui eu vou falar de 3 elementos que compõem a consciência. A consciência ela é composta basicamente de memória, lógica e cognição. Isso que nós temos hoje como consciência. Recebendo inputs, né, ou impulsos ou informações das nossas sensações, emoções, sentimentos, elas nos dão uma base para a nossa individualidade. Mas se a gente perceber, memória, lógica e cognição não é uma característica apenas do ser humano. Se percebe vestígios de memória, lógica e cognição em animais. Então, ou seja, e os animais que não têm individualidade, mas já têm memória, lógica e cognição. Vamos dar um exemplo. Se nós perdermos a nossa memória de repente, existem casos reais, tá? Se vocês quiserem buscar na internet, existem casos reais disso aí. Se vocês perderem totalmente a memória de vocês, ainda teremos a nossa cognição e lógica, mas pelo simples fato de não termos mais as memórias, agiremos como outra pessoa. Pelo simples fato de se você perder a memória, de repente você que era marido, esposa, filho e tal, você não vai mais reconhecer. De repente você nem vai ter mais a simpatia por aquela pessoa que você era simpático antes. Você vai agir como se você fosse uma outra individualidade, pelo simples fato de perder a memória. Nós podemos adquirir novos hábitos, então uma pessoa que tinha medo de altura, de repente não vai mais ter, ou uma pessoa que tinha uma predileção por alguma coisa pode ter por outra. Por quê? Porque ela vai formar uma nova memória, e essa nova memória vai formar um novo ser. Assim como nós também nos transformamos dia a dia. Nós não somos mais a mesma pessoa de 10 anos atrás.
As nossas memórias, os nossos aprendizados transformaram a gente. Então nós não somos mais o mesmo indivíduo, embora estejamos no mesmo corpo. Se perdemos a nossa cognição, nós nos tornaremos pessoas incapazes de raciocinar e nos assimilaremos a deficientes mentais. Então imagine que você não tem mais cognição. Você fala, eu não consigo entender o que você está falando. Eu não consigo aprender o que você está falando. Eu vou tentar abrir uma porta, eu chego aqui, você fala, abre a porta, eu faço assim. Você fala, abre a porta. Ou seja, você não consegue perceber que existe uma consequência do que você está fazendo. Você não aprende nada, você não consegue raciocinar. E se nós perdemos a nossa capacidade de lógica, não mais conseguiremos aprender nada, porque o nosso aprendizado é baseado em lógica. Causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Eu faço e aprendo, eu faço e aprendo. Ou eu escuto e aprendo, associo. Então, se nós não tivermos um desses elementos, nós seremos praticamente outras pessoas ou nós teremos muitos problemas. Então, é isso que define hoje o que é o nosso consciente e o que define a nossa individualidade. Se perdermos os três, nos tornaremos praticamente vegetativos. Isso que acontece com as pessoas que têm Alzheimer avançado. A pessoa está viva, está acordada, mas ela não tem memória, ela não tem cognição e ela não tem lógica. Ela fica praticamente um vegetal, que fica olhando para frente. Você fala com ela, ela não te escuta, ela não reage, ela não percebe o que você está falando, ela não memoriza o que você falou. Isso é uma coisa gradativa, né? Veja como esses três elementos se completam na formação de nossa personalidade. Esse conjunto de coisas define quem somos e, portanto, nossa consciência. Kardec, ele priorizou seus estudos a estudar principalmente esse estágio do espírito, esse estágio do ser que, animado pelo princípio inteligente, adquiriu a consciência e agora está como espírito na fase humanizada. Então, de novo, vamos usar a palavra para coisas diferentes. O princípio inteligente, que evoluiu, que atingiu uma consciência, uma individualidade, e agora a gente está estudando ele, chamando ele também de espírito. Por isso que dessa confusão. A mesa tem espírito? Tem princípio inteligente? Tem. Ela tem uma individualidade? Não. Ela não tem uma memória, não tem uma lógica e não tem uma cognição. Então, quando a gente separa isso, entende o que os Espíritos falaram lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 23, é um princípio inteligente. E o que nós chamamos agora de uma consciência extrafísica, que não depende de um corpo físico, mas que leva após o desencarne a memória, a lógica, a cognição, portanto a individualidade, nós também chamamos de espírito. Poderíamos dar um outro nome, poderíamos chamar de alma, poderíamos chamar de alguma outra coisa, mas nós chamamos de espírito. Então, sabendo esse conceito, fica mais fácil de entender quando a gente fala que a matéria tem espírito e o que é o espírito e o que é a individualidade. A gente nota que ao desencarnar, essa consciência de alguma forma ela permanece num diferente nível de realidade, o que nós chamamos hoje de plano espiritual. Por que nós chamamos de plano espiritual, plano físico? Porque são realidades que teoricamente, não se cruzam. Uma realidade não percebe a outra, né? Ou pelo menos são diferentes. Notou-se ainda que a consciência individualizada progredia moral e intelectualmente através de sucessivas manifestações no plano físico. O que se chamou de mesas de reencarnação. Reencarnação. Então, do que nós aprendemos, tanto dos espíritos quanto pela observação e por casos estudados pela ciência, é de que consciências que já habitaram ou já se manifestaram num corpo físico, elas podem voltar em outro corpo físico. Essas consciências.
É como se houvesse uma inércia quando você desencarna, esse invólucro que você tem, que é a sua memória, sua lógica, sua cognição individualizada, que formou o seu consciente, ele permanecesse unificado. E ele pode voltar e habitar um outro corpo. É isso que a gente chama de encarnação, na filosofia espírita. E por que você não está chamando isso de espírito? Não entendi. Não, nós chamamos de espírito. Ah, tá. É que só para não misturar Você está duas falando coisas. consciência, eu estou querendo entender se é Eu diferente. estou chamando de consciência para não misturar com o conceito do espírito fundamental, que é o princípio inteligente. Mas você está distinguindo... A consciência extrafísica seria o que nós chamamos de espírito. Mas para não, na hora de falar espírito fundamento ou espírito consciência extrafísica, eu estou usando outro nome só para didaticamente ficar... Isso que eu estou querendo entender. Nós Você está traçando uma diferença entre esses dois? Porque o Kardec perguntou o que é o espírito e foi falado, é o princípio inteligente. Estou querendo entender se você está traçando uma diferença entre o que a gente chama de espírito e o princípio inteligente. Essa parte que ainda não está clara para mim. Didaticamente estou chamando de consciência extrafísica para a hora que eu falar espírito a gente pensar no princípio inteligente. E a hora que eu falar consciência extrafísica a gente falar do espírito já no certo nível de evolução, onde ele adquiriu as capacidades de consciência. Nós não temos uma informação exata ainda de como se processa essa evolução até o fim. E essa resposta não foi dada na pergunta do Kardec. O Kardec perguntou isso. Ele falou, o espírito tem fim? E os espíritos falaram, compreende-se que o princípio de onde eles emanam seja eterno, mas o que perguntamos é se essas individualidades têm um termo e se, em dado tempo mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa do qual saiu, como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa que teve começo não possa ter fim. Há algumas coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada. Mas isso não é razão para repelirdes. A criança não compreende tudo o que o seu pai compreende, nem o ignorante tudo o que compreende o sábio. Dissemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos dizer por enquanto. Ou seja, eles não conseguem ainda explicar para a gente qual é o fim, ou qual é o estágio, ou o que vai acontecer no fim da evolução espiritual, porque nós não compreenderíamos. Ou se tem um fim. Ou se tem um fim. Eles não puderam colocar essa informação, que de certa forma nós não compreenderíamos, pelo menos naquela época, né? A gente não compreenderia. O que sabemos ainda das respostas do Livro dos Espíritos é que um espírito puro emana em todas as direções, tal como a luz do sol. Isso eles responderam. Ou seja, em certo estágio evolutivo, que eu não sei se é o fim, ele está chamando de espírito puro, o espírito ele não está mais limitado ao espaço e tempo. Então ele consegue perceber a realidade independente do local, independente do tempo. Isso já é algo difícil de conceber. Como que um espírito, que seja uma consciência extrafísica, ele consegue perceber em qualquer momento do espaço e do tempo, né, uma coisa que foge um pouco, né, das nossas capacidades aí cognitivas. Mas é o que os espíritos explicaram. Jesus já falou isso. E na palestra passada eu falei, quando eu fiz a palestra passada, eu trouxe esse... Quando ele conversou com Nicodemos, lembra? Que ele falou, o espírito é que nem uma brisa que você não sabe de onde vem nem para onde vai. Mas você sabe que está ali, que você sente. Então, ou seja, a gente não sabe para onde vai, mas a gente sabe que existe. Bom, conclusão do nosso estudo de hoje, para acabar no horário. Existe esse princípio inteligente que age no princípio material, fluido cósmico universal, gerando o que nós chamamos de matéria. Esse princípio inteligente chamamos de maneira, eu vou chamar aqui de equivocada, mas vocês podem entender como de maneira, às vezes, que chega a confundir. Nós chamamos de espírito também, pois esse conceito nos confunde a razão com um estágio que o espírito apresenta, onde ele tem uma certa consciência.
em um corpo mais ou menos complexo, dependendo do reino evolutivo. Que essa consciência se individualiza e permanece após o desencarne, isso nós sabemos, né? A gente acaba assumindo uma personalidade em um outro plano de realidade, quando a gente desencarna, podendo voltar a se manifestar novamente num plano físico em um novo corpo material. Estou fazendo um resumo do que a gente viu. Vimos ainda que ao longo da nossa evolução, essa consciência vai adquirindo condições de se manifestar em planos cada vez menos materiais e menos sujeitos às limitações do espaço-tempo. Essa evolução se processa com o desenvolvimento intelectual e moral dessas consciências, através das experiências adquiridas em suas existências. O progresso moral de que os espíritos se referem é algo que vai além da interpretação religiosa e legal da nossa sociedade. Mas isso é assunto para uma próxima palestra. Agradeço. Se alguém tiver pergunta, a gente tem 5 minutos. Na verdade, um comentário, Rodrigo. Muito boa a palestra, porque é um assunto bastante complexo e eu fiquei satisfeito com a sua apresentação porque você conseguiu explicar isso de uma forma, acho que lúdica, simples de se entender, uma coisa que é muito complexa, e não deixou nenhuma porta nem aberta nem fechada. Porque realmente, como você falou, não tem ainda, a gente não tem sabedoria, não tem possibilidade ainda da gente entender tudo. Então isso é o suficiente para agora, né? É o que a gente consegue aprender ainda. E aí um outro comentário, Tom, obrigado, parabéns. Um outro comentário, quando você falou de consciência, né? Muito você usou essa... para deixar claro, até porque isso gera confusão mesmo. Você falou muito numa consciência como encarnado, mas tem a consciência também como desencarnado. Estou falando porque você usou o exemplo da pessoa, ela perde a consciência e ela não consegue nem mais ter o mesmo sentido. Se você tratar como encarnado, depois como desencarnado, esse mesmo espírito tem cobrança dessa consciência novamente, ou de coisas que aconteceram. Isso é o que a gente aprende dentro do espiritismo, depois do desencarne. A gente sabe que o espírito, ele não só recobra a memória dele de coisas que ele nem lembrava mais, é como se passasse um filme inteiro na cabeça dele, tudo que aconteceu, mas ele também, dependendo do estágio evolutivo e do tempo que ele está no plano espiritual, ele recobra memórias das outras existências, né? Assim que ele tem condição para isso. Então, ou seja, mostrando que o espírito é algo muito mais integral do que a manifestação de uma vida só. E aí, só para finalizar aqui meu último comentário, você falou também dos mundos evolutivos, né? Hoje, graças à ciência, né, não é a religião, mas a ciência, a gente tem maior conhecimento. Então, cada dia sai uma coisa nova. E só para compartilhar, acho que foi ontem, essa semana, eu vi um vídeo mostrando a Terra comparada a outros planetas já conhecidos, já existentes, e ao Sol. A quão pequena é a Terra em relação ao Sol e quão pequeno é o Sol em relação a outros sóis, outras estrelas que a gente já tem conhecimento. E o que é legal, assim, a gente aprende isso de uma certa forma na escola, ou lendo, ou estudando, mas de uma forma gráfica de mostrar isso. E aí ele mostra a Terra, o Sol, outros planetas, até as galáxias, e a gente está falando de trilhões de galáxias. Que você começou com a história do gás de hidrogênio, né? Que seria a nebulosa. Então, quanta coisa a gente tem ainda para aprender, né? Então a gente tem que estar... Só o fato de você pensar assim, poxa, precisa de um princípio inteligente para criar a matéria. E a matéria tende naturalmente a evoluir até adquirir consciência, e nós temos trilhões de galáxias, deve ter alguma outra consciência evoluída em algum lugar, né? Completamente diferente daquilo que a gente conhece hoje. Exato, completamente pode ser uma realidade tão diferente que a gente nem perceberia se tivesse como observar visualmente. Né? Mais algum comentário, dúvida ou adicionar alguma coisa? Não? Eu não sei se talvez a gente não tenha tempo, provavelmente não, mas eu não entendi essa parte, como o Ricardo falou, é complexo. A parte da desconexão entre o princípio universal e o espírito, eu perdi essa parte. O que te levou a concluir que o espírito não é o princípio inteligente e
a individualidade ou a consciência? Eu não entendi essa parte. O que eu disse foi o seguinte, para ser bem breve também, porque assim, eu não tenho todas as respostas. Mas o espírito como princípio inteligente, ele veio antes da consciência, antes de qualquer forma de vida, e ele vai permanecer após que a gente não sabe o que é, se existe, como que é. Um certo estágio dessa evolução do princípio inteligente aplicado à matéria, existe, como foi falado, existe o princípio inteligente trabalhando na matéria. Certo. Isso foi formando tudo. Chegamos num estágio onde foi capaz de formar vida, que nós chamamos de vida, que é um conceito nosso, vida, que nasceu talvez nos vegetais, ou antes nos fungos, nos micróbios, nas bactérias, nos seres unicelulares, né? E essa vida progrediu e atingiu um estágio que é o ser humano, certo? A matéria e o espírito, A matéria e o provavelmente. espírito junto formaram Sim. um corpo chamado ser humano. Quando o ser humano desencarna, essa consciência que foi gerada pela matéria e o espírito, todo o aprendizado, a memória, toda a lógica que foi aplicada, ou seja, essa bagagem toda de experiência, ela permanece. Por que não espírito? Essa E é a minha gente pergunta. também chama só isso de espírito, Ah, entendeu? Mas como se aquilo que vem antes não fosse. É isso que eu estou falando. Mas o espírito, ele está no átomo, ele está na mesa. Por quê? Porque é um princípio inteligente que foi capaz de combinar o fluido cósmico para formar a mesa. Antes não individualizado. Exatamente. Então quando a gente fala a mesa tem espírito, não faz sentido. É como se fosse assim, a mesa ela sofreu a influência do espírito, sim. O corpo humano sofreu a influência do espírito, sim. Entendeu? O que essa influência gerou? No estágio evolutivo da mesa, gerou matéria capaz de formar uma mesa. tá. No estágio evolutivo do ser humano, gerou um corpo complexo, com uma série de mini partes, as células, órgãos, etc., que deram condições para gerar memória, lógica e cognição e formar uma consciência, entendeu? Então o que prevalece, que nós chamamos de espírito, é só uma parte do que é realmente o espírito. O espírito ele veio antes e vai depois. Então, para não ficar espírito e espírito, duas coisas diferentes, para didaticamente a gente ter a palestra, eu coloquei como consciência extrafísica, que seria um estágio aonde o espírito chegou no ser humano, entendeu? Posteriormente, a gente pode ser um espírito evoluído, não tem mais corpo. E aí eu vou chamar do quê? Entendeu? Eu vou falar, mas já não é mais espírito? Ele não tem mais um lugar definido? Nem um tempo Então, definido? no nosso desenvolvimento, a consciência e o espírito para você são a mesma coisa. Nesse estágio Consciência é um evolutivo. estágio do espírito, sim. Tá bom. É isso que eu queria entender. Então, essa é uma fase que nós estamos individualizada no espírito. E aí, a gente talvez consiga entender, porque essa individualização, do jeito que você explicou, ela vai embora em algum momento. Não sei. Não. Ela veio sem existir, ela só começou a existir quando ela formou matéria, e consciência, e cognitivo, e... Ir embora significa não mais Não, se reconhecer. sim. Mas vamos Talvez pensar não assim, talvez uma outra coisa. como um sei. espírito individual, porque eu acho que é isso que talvez não esteja claro. Como se fosse um espírito individual. Você é um, ele é outro, ele é outro, ele é outro. E na verdade somos todos um só. Sim, faz sentido Ganhou pensar a mais, assim. hein? Emmanuel de uma O professor Rodrigo vai dar a mais. Se Não. faz sentido para você? Pra mim faz. Se a gente pensar que nosso corpo é formado de diversos espíritos individuais em estágios anteriores, né, que são as células, e quando se junta formam um corpo e nós adquirimos uma individualidade como corpo, faz sentido pensar assim, entendeu? Não quer dizer que a célula deixou de existir como individual, entendeu? Assim como pode ser que lá no futuro nós sejamos talvez um grande consciência superior, mas pode ser que nós ainda sejamos uma consciência formada por células,
entendeu? Nem materiais mais são, mas são células que adquirem uma consciência coletiva e formam uma nova consciência individual, entendeu? A gente vai ser a gota no oceano de consciência. Né? A gente vai ser Tipo o isso. oceano. Que é a Entendeu? gota, né? É, o exato. gota é o Então oceano. assim, nós não temos essa resposta. Jesus já falou, os Espíritos explicaram. Vocês são muito burros ainda. E, Falou. entendeu? E qualquer tentativa disso é especulação, nós não sabemos. Mas a evolução leva a crer que o nosso papel é nos unir. Entendeu? O nosso papel é nos unir. É isso que a gente tem que tentar fazer. Unir afinidade, construção e o que muita gente chama de amor. O amor nada mais é do que união. A união de consciências em prol de um objetivo maior, mais nobre. Entendeu? Como se fala, por exemplo, que existem os espíritos que criam o universo. Ah, fala, mas não é Deus que cria o universo? É, mas indiretamente. Existem os espíritos que cuidam do universo, que fazem que o universo funcione. Entendeu? Então, assim, talvez o nosso objetivo seja esse. Talvez. Ou não. Muito bom. Obrigado, Obrigado. pessoal. Vamos dar início ao passe então na outra sala. No encerramento. Pronto. Só para avisar. E, então a gente vai fazer fila ali para quem é novo, tá? Aí vai ter uma pessoa para chamar, tal, para orientar, tá bom? Vamos fechar então, para quem quiser fechar os olhos, para a gente poder agradecer pela oportunidade da gente novamente estar aqui compartilhando, né? Nos unindo num objetivo comum, que é a reforma íntima, que é a busca do autoconhecimento. Dedicar um pouquinho também para agradecer. Agradecer pela oportunidade de estarmos vivos, respirando, e termos a nossa casa, nosso alimento, nossa família, tudo aquilo que faz e que é importante para nós, e que faz nós sermos quem nós somos, que nos dão o nosso objetivo de vida. Às vezes é importante parar para agradecer isso, porque a gente não para pensar como isso é importante e como a falta disso nos afetaria. Então que nós sejamos gratos a essa graça divina. Que assim seja, graças a Deus.